esse é um programa exemplificando uma leitura de arquivo binário, e eu vou utilizar aqui na linguagem C, da main, o protótipo da função que inclui os argumentos vindos da linha de comando, né, que é o argc e o argv. Então, lembrando, né, que o argc contém quantos argumentos foram passados na linha de comando, sendo que um argumento é o próprio nome do programa. Então, argumentos que vão além é no mínimo 2, né? Então, se ao menos 2 argumentos vou verificar, foram informados, e se o argumento 1, quer dizer, o segundo argumento, está na posição 1, tem ao menos 5 caracteres. Que a ideia é que ele seja um arquivo, sei lá, x.bmp, por exemplo. Então, que tenha ao menos um caractere, ponto e uma extensão. Então, vou verificar isso. Então, aqui eu faço 2 verificações, né? Olho para o argc, né? Então, se o argc for menor do que 2, ou o argv de 1 for menor do que 5, então ele dá um erro. Com o fprintf a gente consegue redirecionar a mensagem ao invés do stdout, que é a saída padrão. A gente redireciona a mensagem para o erro padrão. E isso dá uma mensagem de erro para o sistema operacional. Tá? Então são coisas diferentes. Lá no Run Codes, por exemplo, quando vocês mandam um trabalho e aparece uma saída e dá incompleto, né, dá errado o caso de teste, repare que tem 2 abas lá, né? Tem a saída produzida e o erro. Quando é um stderr, aparece no erro, por isso que ele é diferente do stdout, que seria a saída comum. Aí tem uma outra coisa que muita gente pergunta também, aqui vamos supor que o usuário não passou o segundo argumento, então o argv1 não existiria, certo? Não daria falha de segmentação. Bom, mas aqui o que acontece? Ele verifica o primeiro aqui. Então, se esse primeiro aqui for falso, ele já sai, né? Então ele não vai verificar o segundo. Então, nesse caso, verdadeiro, né? Porque aí, se for falso, se for e verdadeiro se for ou. Então ele não dá problema. Se passar aqui, então eu vou fazer um fopen. O fopen com o argv de 1. Vamos colocar vamos fazer um printf aqui. Então, abrindo arquivo porcentagem %S. Vou fazer desse jeito aqui para a gente já ir meio que explicando o que está acontecendo conforme o código vai andando. Então, eu defino aqui a variável f, que é um fopen de argv1, r. Mas e o b? É o b usado para arquivo binário. Isso caiu em desuso, né? Então, nos novos padrões da linguagem C, a gente não usa mais R versus RB, por exemplo. É tudo R. Então, não importa se o arquivo é binário, ele pode ser um arquivo misto, tanto faz. Então, a gente usa só R mesmo. Então, a partir daqui, eu vou colocar o meu código e no fim eu tenho que fechar o arquivo. Então, lembrando que abertura de arquivo e fechamento de arquivo é igual o malloc e o free. Toda vez que eu abro um arquivo, eu tenho que fechar, assim como quando eu faço um malloc, né, faço uma alocação dinâmica, eu tenho que liberar. Bom, então isso aqui, basicão, né, vocês já devem saber, só para a gente poder nivelar tudo. E agora, né, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar abrir um arquivo, e eu peguei aqui alguns arquivos para a gente tentar, alguns arquivos do tipo BMP. Então, tem uns testes aqui que são arquivos bem pequenininhos para a gente poder fazer uns testes, tá? E aí eu vou pegar aqui a ideia, né? Um arquivo binário, ele sempre tem, como a gente não consegue abrir ele para ler de maneira que um humano consiga entender, né? Então, se eu tentar fazer uma leitura aqui, o que eu vou ver é só um monte de coisas incompreensíveis, né, para um humano. Por quê? Porque esse arquivo está em binário. Né? Se eu tentar interpretar ele como um arquivo texto, eu não vou conseguir entender nada. Então, arquivos binários, eles têm essa característica de esconder, digamos assim, o seu conteúdo, porque ele pode estar, quem fez o arquivo, né, quem determinou
o padrão do arquivo, pode ter colocado qualquer combinação de bytes ali dentro. Então a gente precisa saber de antemão qual é o padrão do arquivo, né, como é que ele está gravado, para poder abrir. Então, o arquivo, existem vários tipos de arquivos binários, né, o BMP é um deles, que é o mapa de bits, bitmap, e é um mapa de bits porque ele é um mapa, né, no sentido de que ele é 2D, né, ele tem duas dimensões, são como se fosse um plano, e aí em cada posição desse plano tem bits diferentes. Esses arquivos, geralmente, eles têm um cabeçalho, que ele é sempre fixo. O cabeçalho é o que eu sei que vai ser sempre tem um mesmo formato. O cabeçalho ele pode ter mais do que uma parte, né? Então, nesse caso, o cabeçalho ele tem 14 bytes seguido de 40 bytes. Na verdade, então, o cabeçalho original tem 54 bytes. Então, eu poderia, por exemplo, ler 54 bytes direto para a memória, então carregar o cabeçalho inteiro e processar esse cabeçalho na memória RAM, ao invés de processar ele no arquivo. Então, tem essas duas opções, né? Eu posso começar lendo, posso ler de byte a byte o arquivo e ir interpretando. Ou eu posso ler o cabeçalho inteiro, trazer para a memória RAM e interpretar isso na memória RAM. Tá? Isso é uma opção do programador. Vocês vão ver na disciplina de organização de arquivos que quanto menos acesso ao arquivo eu tiver, melhor. Então, quanto mais rápido eu puder trazer as coisas para a memória RAM, mais eu vou otimizar o programa. É claro que aqui a gente está falando de poucos bytes, 54 bytes, então às vezes não faz uma diferença tão grande. Tá? Mas nós vamos fazer dessa forma. Se alguém quiser aí fazer alguma pergunta e dúvida, de formas diferentes, a gente pode tratar. Tá? Então, esse cabeçalho de 54 bytes ele é dividido em duas partes. Ele tem a ver com os primeiros 14 bytes vai ter um conteúdo, que é a assinatura do arquivo, que sempre é BM. Então, se vocês repararam aqui, quando eu faço um cat aqui, aparece um BM. Esse é um texto, é um texto mesmo. Os dois primeiros bytes são texto, indicando que é um BMP. E, inclusive, a gente pode até olhar, se não tiver escrito BM, não é um arquivo válido, certo? Não é um arquivo válido. Então, a gente pode até descartar, digamos, a leitura dele. Que mais? Na sequência, a gente vai ter... Opa, peraí que eu fiz um Alt Tab sem querer aqui. A gente tem também o tamanho do arquivo em bytes. Então, para lá. Deixa eu pegar o... Então, primeiro, 14 bytes. Vou pegar a parte 1 aqui. Parte 1, 14 bytes. 2 bytes, char, com a assinatura do arquivo, BM. Isso é fixo. Sempre aparece. Então, se alguém te mandar um arquivo BMP e não tiver isso, a pessoa está tentando te enganar, digamos assim. Depois, a gente vai ter mais 4 bytes, que é o tamanho do arquivo. Depois, esses próximos 4 bytes, a gente vai ignorar. Então, 0 aqui. Depois eu tenho um deslocamento em bytes. Para o início da área de dados, né? O que significa, né? O quanto que a imagem, né, vai utilizar em termos de... aqui está bytes errado, tá mordidas aqui. Então, deslocamento em bytes para o início da área de dados, isso significa que vai ter uma variação, né? Pode ter uma variação desse tamanho. Esse deslocamento... Bom, vamos ler, depois eu explico para vocês como é que ele funciona. Tá? Então, esses são os primeiros 14 bytes do programa. E aí, na parte 2, a gente tem mais 40. Então, vamos lá. Às vezes, né, assim, por uma questão de compatibilidade de arquivos, né, o BMP é um arquivo antigo já. Então, às vezes acontece de uma parte do cabeçalho ser utilizada, depois cair em desuso, né? Então, esse é um campo aqui que
que, por exemplo, é reservado para coisas que talvez tenham sido utilizadas inicialmente, depois deixaram de ser utilizadas, ou então que reservaram para algum uso eventual. Tá? Muito bem, então eu tenho mais 4 bytes, que é o tamanho do cabeçalho. 4 bytes, isso aqui são inteiros, né, basicamente. Largura da imagem. E isso aqui que a gente está interessado, hein? Isso é muito importante, essa parte. Depois o tamanho da imagem. E aí tem umas informações adicionais, né, que são os que chamam de metadados. Pixel por metro horizontal, pixel por metro vertical. Isso aqui é utilizado para você embutir em câmeras, por exemplo, que você sabe o tamanho do sensor, e aí tem como você medir quanto que cada pixel consegue imagiar em termos de pixels por metro. 4 e então, beleza. Então, essas são as sequências aqui do cabeçalho. A gente vai começar lendo essa parte. Então, como eu falei, né, a gente poderia ler tudo junto, né, ler os 54 bytes, que geralmente é o que a gente faz, né? Então, se possível, eu vou ler os 54 bytes separados. Então, vamos lá. Ó. Como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui um header de 54 posições. Então, estou criando aqui um vetor de 54 bytes. Né? O que importa para mim são mais os bytes do que o tipo, tá? Depois a gente pode reinterpretar eles. E agora eu vou fazer uma leitura. Então, eu vou ler o header, size of consignment char, quantos? 54, fixo, né? Do arquivo F. Então, ler o cabeçalho. Eu estou trazendo para a memória RAM todo o conteúdo do cabeçalho. O fread, a gente pode ver aqui, ele tem uma saída aqui, que é o size t, que é quantos membros realmente ele conseguiu retornar. Então, a gente pode até fazer um t aqui. Lá, o total de bytes lidos. E aí a gente pode imprimir. Uma coisa que dá para fazer também, né, que é bem importante, é se o arquivo existe, né? A gente vai olhar aqui se o arquivo existe. Como é que a gente sabe se o arquivo existe ou não? Se eu tentar abrir com fopen no modo R, o arquivo tem que existir. Se ele não existir, ele vai retornar nulo. Então eu vou mostrar um erro. Arquivo tal não existe. Argv de 1. E vou dar um exit. Vou sair do programa. Beleza, lemos o cabeçalho. Aí eu vim aqui e coloco bytes lidos. Leitura bytes lidos igual. O size t, ele é um long int, basicamente. Eu vou imprimir aqui. Primeiro vamos fazer só isso. Aí vamos conferir se for menor que 54, então eu tive um problema, né? Se eu tentei ler 54 e não consegui, leitura, falha na leitura.
Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo um monte de coisas, né? Para poder verificar se deu algum problema. A gente pode até olhar também isso aqui, né? Se ele for menor que 54, ou o str compare entre deixa eu ver aqui, a gente pode fazer um compare, str n compare, né? Então eu vou comparar o header com o BM, né? Que eu quero achar um BM aqui. E aí, lembrando, então tem o string n compare aqui, eu comparo duas strings, só que eu comparo só até um certo valor. E ele é zero quando as duas strings são iguais. Então eu vou comparar dois apenas. Se ele for diferente de zero. Então, fazendo duas verificações aqui. Então, já estou olhando para os dois primeiros bytes, né, do cabeçalho. Beleza, pessoal? Então, vamos tentar, né? Vamos começar aqui a compilar essas coisas, senão a gente tem muito código para poder tratar. Então, a gente começa do básico, né? Eu sempre recomendo que a gente faça devagar o código e tendo certeza de que está tudo certo. Se eu começasse a ler aqui e tentar interpretar os próximos bytes, poderia me perder no meio do caminho e eu não quero fazer isso. Vamos lá. Então, tem aqui o meu programa, que eu já nem sei onde é que está. Então, gcc readbmp. Fez a leitura. Então, agora, né, se eu não fizer nada, informa arquivo BMP válido. Se eu fizer um número aqui e tal, também não deixou. Então, agora vamos lá, vou fazer um certo. teste1.bmp. Beleza. Ele também não sei o que ele fez aqui de errado. O que eu fiz de errado? Eu acho que eu não passei, né? Eu não passei o nome do arquivo. Esqueci de passar aqui o argumento. Então, vamos compilar de novo. Beleza. Então, abrindo o arquivo teste1.bmp, leitura do cabeçalho, bytes lidos igual a 54, ele não deu aquele erro de falha de leitura, qualquer coisa. Então, ele conseguiu ler os 54 bytes. Vamos fazer uma tramóia aqui, ó. Vou copiar esse teste1 para teste1 erro.bmp. E eu vou editar ele. Vendo que tem um BM aqui, eu vou colocar um MM. Isso aí. Então agora quando eu tento passar aqui, ele deu a falha de leitura do cabeçalho. Por quê? Porque ele não encontrou ele não conseguiu fazer a leitura correta. Né? Não, o BM aqui não estava lá no começo do arquivo. Então ele dá um erro aí. Tudo bem por enquanto? Então vamos lá. Bom, agora a gente já leu, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente tem 54 bytes para ler. Dois iniciais. Começar lendo os dois iniciais. Bom, agora vamos na sequência. Né? Então, a gente vai ter agora mais 4 inteiros, né, para ler, basicamente. Aí vamos ver o que são esses inteiros aqui. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso percorrendo esse vetor aqui de 54 bytes. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui como é que a gente poderia fazer essa cópia, né, dos elementos. Deixa eu ver qual seria o melhor jeito. Mas eu acho que dá para fazer uma forma de fazer com o próprio Atoy, né? Então, se eu tenho aqui o tamanho, ignorar e deslocamento, né? Então, tamanho, ignorar e deslocamento. São os próximos 4. Então, onde é que estão esses caras, né? Eles estão aqui, ó, header. Eu sei que
pensar aqui no jeito... Pode ser com uma toia, pode ser com... É isso. Então, vou fazer assim. Vou criar um char int. Não dá para criar um char int, né? Mas dá para criar um char readInt de 4 posições. Vou fazer é um jeito de fazer, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma cópia. Então eu vou pegar para esse readInt aqui, eu vou copiar para ele cada parte do cabeçalho. Vou fazer um str ncopy. Então eu vou copiar para o readInt o header mais. Então eu tenho que somar aqui, né? O header a partir da posição, de alguma certa posição. Nesse caso eu já andei 2, né? Então eu vou deslocar 2. Vamos pegar aqui, vamos pegar esse cara aqui, a posição é 0. Então eu já li 2, então eu vou fazer pos mais igual a 2. Então esse é o deslocamento em bytes. Vou usar isso para deslocar no cabeçalho. Header mais posição. Eu poderia fazer desse jeito, ou poderia fazer mais 2 também, tanto faz. E eu quero copiar 4 bytes. Então copia 4 bytes para readInt. E aí eu vou pegar e criar aqui vou fazer um atoy aqui nele. Vou copiar. Então eu vou fazendo isso sucessivamente. Então eu vou fazer isso para o tamanho, para o ignorar aqui e para o deslocamento. Lembrando, né, que assim, me parece um pouco tedioso fazer isso, mas em questão de cabeçalho não tem muito jeito, né? Cada um desses elementos significa uma coisa completamente diferente. Aqui eu estou lendo tudo, eu poderia até pular esse aqui, mas eu não quero pular porque eu quero mostrar para vocês como funciona cada uma das partes. Então eu vou ler aqui, ó. Vamos deixar esse deslocamento de posição para lá. Acho que ele está mais complicando aqui do que ajudando. Então eu vou aqui agora para o header. Eu já tinha os 2, né? Agora eu vou... é 2 mais 2, 4, 6, né? Deslocamento de 6. Por isso que o pos lá ajudava, né? A gente só vai deslocando de 4 em 4. Então vamos fazer, vai. O shift aqui. Shift igual a 2. E eu só vou colocando aqui o shift que eu quero, né? Então é igual a mais igual a 4. Então eu sei que eu vou andar 4 bytes e pegar ali. Andar 4 bytes, pegar ali. Fica mais fácil agora. Então eu sei quantos que eu quero deslocar só. E não a posição com relação ao início. Senão eu tenho que ficar fazendo muita conta aqui. Então agora, esse é o que eu quero ignorar. Então estou fazendo uma coisa até meio manual aqui, né? Estou copiando aqui de 4 em 4 bytes. E agora a gente vai imprimir tudo. Então é o tamanho. Cabeçalho parte 1. Então a gente vai colocar aqui um /t, tamanho em inteiro, né? Formato inteiro, que é o tam. Vou colocar tamanho em bytes aqui para ficar melhor. Aí eu tenho o ignored aqui e o deslocamento. Beleza, vamos ver se deu certo. O GCC, compilar. Aqui está no teste do erro, né? E agora eu li, então beleza. Vamos ver se eu estou fazendo isso certo, né? Porque eu acho que li o cabeçalho que deu tudo 0. Talvez eu fiz alguma coisa errada aqui que eu não estou
percebendo... Ah, tá. Não era para ter dado certo. Vamos imprimir o... E aí isso é um comum, tá, pessoal? A gente... Às vezes tem que fazer uns debugs aqui para ver se tá tudo certo. Então vou imprimir logo de cara aqui o tamanho, só que eu vou imprimir também o Radiant, para ver se ele está copiando corretamente. E vamos imprimir também o cabeçalho, porcentagem S. A gente vai imprimir aqui, né? Aí, quero exibir 4 posições a partir do header mais 2. Então, ele não mostrou nada, então talvez eu tenha algum problema aí do... Vamos mostrar o cabeçalho inteiro, vai. Eu tô vendo alguma coisa errada aqui. Tá, porque o BM aqui tá aqui, né? Mas aí logo na sequência ele não consegue interpretar. Tudo bem. Então, vejamos. Não vou conseguir ler ele manualmente mesmo, não tem jeito. Mas o readInt devia funcionar. Eu tenho que fazer conversão, né? Eu tenho que, na verdade, eu não posso... não é uma string. Eu não sei por que eu estou usando o atoy aqui. Desculpem aí eu me confundi, né? Eu não poderia fazer um atoy porque o cabeçalho não está ele não está em char, certo? Ele está em byte direto. Então eu não posso fazer isso. Eu vou utilizar outra função. A gente tem o main copy. Então é um pouco mais fácil aqui de utilizar nesse caso, né? Então muito mais adequado. Então o main copy ele copia n bytes de uma área de memória source para uma área destino. E essas áreas não podem estar disponíveis, né? Então é basicamente isso que eu vou utilizar. Então, eu acho que é muito mais interessante aqui nesse caso. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Só que aqui, né, ele é sempre essas áreas, né, do main copy, elas... repara que eu retorno um endereço, né, para essa área aqui. Ele vai retornar um ponteiro para o destino, que é o mesmo que eu passo aqui. Vamos tentar fazer assim. Vou tentar fazer da seguinte forma. Então, esse tamanho aqui, vou fazer um main copy para... Eu não sei se eu consigo fazer isso dessa forma aqui. A origem é o header mais 2 e eu quero 4. Vamos ver se vai dar certo, vai. Se não der, tudo bem. Então, aí a gente vai ter que fazer na memória... A diferença é que a gente vai ter que fazer na heap, isso, né? Tentando evitar aqui, mas não... Opa. Então aqui vamos apagar tudo isso aqui. Beleza. Tá. Então agora foi aí. Ele tá pegando aí o tamanho 12 e 10. Vamos ver se isso é verdade. Teste 1. Então tá aqui, ó. Tamanho em bytes, tá correto. Então o tamanho em bytes do arquivo é o mesmo tamanho que a gente leu, então tá batendo. Então desculpem aí a falha que eu me confundi aqui, de repente, do tipo, tá? Então a gente vai usar o main copy, acho que dá para fazer desse jeito mesmo. E agora a gente vai traçando aqui os outros, bem mais fácil, aliás, né, do que outra forma. Então, main copy. E aí vamos fazendo os shifts aqui, pegando de 4 em 4. E já vamos fazer
fazer todos aqui. Então, peguei o primeiro, né, que é o tamanho em bytes, depois dei um shift, peguei o campo aí reservado, dei outro shift, peguei o deslocamento. Então, beleza. E agora, então, vamos lá. E eu vou tirar esse porcentagem S que a gente não está usando mais. Agora eu preciso compilar. Beleza, né? Então olha aqui, né? Então aqui o tamanho do arquivo, o reservado, né? Então vai ser sempre zero esse campo, né? Para fins aqui do que a gente vai precisar. E esse é o deslocamento, né? O que isso tem relação, né? Se a gente pegar aqui e olhar para o tamanho do arquivo, então a gente tem basicamente esse deslocamento aqui, ele vai nos indicar o tamanho menos o cabeçalho, basicamente. Então, é isso que a gente vai ter aqui de informação. Vamos agora para a segunda parte, né? Então, a gente está aqui na primeira parte. Temos mais 40 bytes para ler. Então, 444, depois 22, depois o resto 4. Então, repare que a gente tem 4 inteiros, 2 shorts, short int, depois mais 6 inteiros. Uma outra forma de fazer, né, que a gente poderia definir também, é a gente pode até utilizar também vetores para isso. Então, vamos pegar, por exemplo, esses dois aqui com vetores. Então, se eu quero saber que o tamanho... Eu posso até ignorar, né, como eu falei, né, eu não precisava ter lido isso aqui, né, se eu não quisesse. Eu poderia ter dado um shift de 8 aqui e não ter feito isso aqui, né, que o campo reservado é ignorado, então a gente pula ele, digamos. Então, isso é opcional. Isso aqui poderia não fazer. Então vamos lá, deixa eu copiar essa parte aqui, pra gente não esquecer. Para eu não esquecer, né? Senão tem que ficar voltando lá para cima. Então vamos lá, ó, tamanho do cabeçalho. E aí eu vou fazer um int tamanho da imagem com 2 posições. Depois eu vou fazer um short int com a informação do número de planos e os bits por pixel. E aí então número de canais, né? Ou número de planos mesmo. Bit por pixel. E vou ler da mesma forma que eu fiz aqui anteriormente, com o main copy. Então eu quero copiar o tamanho do cabeçalho para o header mais shift, né? Que a gente está usando esse shift fixo aqui. Então eu vou andar, como eu li ali 4 bytes, eu ando mais 4. A gente também poderia fazer até com uma outra opção, né? Se vocês quiserem fazer também, é fazer assim, fazer aqui esse shift aqui ser incrementado já, né? Também dá. Mas às vezes o código fica mais confuso desse jeito, tá? Então nesse caso aqui, por exemplo, eu leio e já incremento, né, o shift aqui. Eu vou deixar desse jeito. Então eu leio, vou deixar o shift aqui, faz mais sentido, né? Lê e já faz o shift. Né? Lê e faz o shift, assim por diante. Então,
spreadsheet vai ficar junto com a leitura. Então aqui primeiro, né, o tamanho do cabeçalho. Agora, né, agora eu posso ler 8 bytes. Eu vou ler 8 para o tamanho da imagem. E nesse caso aqui, como é um vetor, ele já é a própria referência. Não preciso passar o e-comercial. E o número de planos... bit por pixel. Aqui são nesse caso 2 em 2, né? Então, por exemplo, aqui eu li 4, li 8. Então eu li 4, que é esse aqui, li 8. Agora o próximo são de 2 em 2. Então aqui o shift vai ser de 2. Eu vou ler 2. Aqui 2 também. E aí, beleza. E agora vamos imprimir todo mundo. Cabeçalho da parte 2, tamanho do cabeçalho, tamanho da imagem, tá? Eu faço desse jeito aqui, então vai ficar tamanho da imagem 0, tamanho da imagem 1 e número de planos, bits por pixel. Como esses caras aqui são short int, o que eu uso é o H. Vamos deixar eles como inteiro sem sinal, como short sem sinal. Só posso omitir o int aqui, não tem problema. Então, unsigned short int. E ele é HU porque ele é metade de um sem sinal. Basicamente é isso. Então, vou imprimir. Beleza? Então, eu já sabia disso, né? Então, eu tenho o tamanho do cabeçalho aqui, né? 108 bytes. O tamanho da imagem é 8 por 8, tá certo. Eu tenho até uma segunda imagem aqui, que deve ser 7 por 8. Então, beleza. 8 e 0 bits por pixel, está errado. Deveria ser 8 bits por pixel o número de planos, né? Está invertido aqui, não sei se eu inverti. Eu fiz uma coisa errada, será? A princípio não, né? Bom, tudo bem. Estamos confiando aí na ordem do arquivo, depois a gente verifica se eu fiz correto. Mas era para estar certo. Bom, tudo bem. Vamos confiar por enquanto nessa sequência aí. Vamos ler o resto. Então, mais uma sequência aqui. Agora a gente tem... Deixa eu passar aqui ao... também tá... Tem algo aqui estranho, né? Que ele tá repetindo aqui o... Tá vendo aqui, ó? Não tô fazendo shift direito, será? Aqui, gente. Ninguém me falou nada aí. Fiz 8 aqui. Eu desloquei 8. A Raíssa falou e eu não vi. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Então, teste. Beleza. Agora sim. Não, número de planos 1. Né? Então, tem um plano e 8 bits por pixel. Então, esse número de planos, né, ele tem a ver com as camadas da imagem. Nesse caso, a gente só tem uma camada. E os bits por pixel, 8 bits por pixel. Né? Tem imagens que são imagens médicas, por exemplo, usam 16 bits por pixel. Né? Então é possível mudar ou menos bits, dá para usar também.
8 bits é o padrão, né, porque 2 elevado a 8 é 256, que são os tons de cinza diferentes, ou os níveis de intensidade diferentes da imagem. E então a gente continua aqui, temos mais uma sequência de valores. Mais uma vez a gente poderia gravar isso aqui tudo num vetor, se eu quisesse. E eu até acho que é válido aqui nesse caso, gravar num vetor essa sequência. Porque o número de cores máximo aqui até é redundante, né? Eu acho que esses cabeçalhos geralmente são bem redundantes. Porque, quer dizer, o número de cores máximo, pode ser que nessa imagem seja diferente dos bits por pixel, né? Mas em geral, bom, vamos lá, vamos fazer a leitura. Mas também daria para ler isso num vetor, se a gente quisesse, ao invés de variáveis independentes, tá? Então agora é tudo 4, então não tem mais problema. Vamos ler então compressão. O tamanho da imagem em bytes. Depois pixel por metros. Vou pegar 2 aqui. Depois cores. Vou pegar 2 também. Que a gente faz menos main copy. Então a compressão, deixa eu ver aqui se eu fiz certinho, então é 4, depois o tamanho da imagem em bytes, vou deslocar mais 4, depois pixel por metros, vou deslocar 8, e informação das cores, mais 8. E aí, beleza. Então, reparem que isso aqui tudo eu estou fazendo já na memória RAM, né? O que é bom, porque eu evito ficar fazendo acesso a arquivos desnecessários. A compressão em BMP, ela não existe compressão com perdas, como é o caso do JPEG, por exemplo, nem uma compressão muito sofisticada, é o que a gente chama de run length, a compressão, que é, ele vai tentar pegar pixels que tem o mesmo tamanho, quer dizer, que tem o mesmo valor, e ao invés de, por exemplo, salvar 100 pixels brancos na sequência, ele vai salvar assim 100 pixels brancos, né? Então, ao invés de usar 100 bytes, eu uso 2 bytes, né? Um para falar que é 100 e outro para dizer qual é a cor. Mas nesse caso acho que a gente não tem compressão em nenhum dos... Opa. Tamanho da imagem em bytes. Aí eu tenho pixels por metro, porcentagem D, porcentagem G. E realmente irrelevantes. Beleza, então aqui fiz a leitura completa do cabeçalho do arquivo. Então, como eu falei, né, muitas vezes aqui, né, eu tenho o número de cores, né, e o cores máximas relevantes dá para computar a partir daqui. E os pixels por metro, né, não sei se essa informação tá correta aqui. Então, é a resolução aqui em pixels por metro, na vertical e na horizontal, mas enfim, tem a ver com os pontos por polegada, né, da imagem. Vamos ignorar isso aqui por enquanto, a gente não vai utilizar. Então está feito, né? Está feita a leitura do cabeçalho. E então aqui, na verdade, a leitura do arquivo já foi feita, né? Já o ponteiro F aqui,
que é o que foi lido nesse fread aqui, ele já está no final do cabeçalho. Se a gente fizer qualquer outro fread, a gente já vai estar lendo o conteúdo da imagem. Mas eu quis esmiuçar aqui com vocês cada item do cabeçalho, para vocês terem uma ideia. Então, na sequência, né, eu vou ter o conteúdo da própria imagem. O conteúdo da própria imagem, a gente pode pegar eles de formas diferentes. Ele sempre tem os valores de RGB, só que ao invés de RGB, eles têm um formato BGR. Então, começa no blue. E a gente pode fazer, então, um for mesmo. Então, aqui a gente faria um for aí com relação ao tamanho da imagem. E para a gente poder saber o tamanho da imagem, né, a gente vai fazer o seguinte. Então, se é uma imagem RGB, tenho 3 bytes por pixel. Então, esse é o padrão, 3 bytes por pixel. O primeiro byte é o B, o blue. O segundo byte é o G. O terceiro byte é o R. Então aí, se a gente for percorrer a imagem toda, o tamanho dela, eu posso percorrer aqui de 3 em 3, né? Com o I aqui de 3 em 3. Então, para cada pixel, a gente vai olhar aqui para o pixel. E aí, então, né, como é que a gente pode ler? Né? A gente pode ler cada pixel com um fread, vou fazer isso, mas depois eu vou trocar, tá? Para ficar mais fácil aqui. E esse tamanho, né? Qual que é o tamanho em bytes, né, da imagem? É 3 vezes o tamanho da imagem 0 vezes o tamanho da imagem 1. Então é isso, né? Então 3 bytes vezes... Então, é isso que a gente vai processar. Então, para cada pixel, eu posso fazer a leitura de 3 bytes. Então, faço fread, vou pegar aqui, ó, BGR, vou chamar esse cara de BGR, com 3 não é inteiro, né? Signature. Então, aqui tem 3 bytes. E aí, vamos lá. Aqui eu tenho, então, fread do BGR a partir do signature 3 do arquivo. E vamos imprimir o primeiro pixel aqui. Pixel tal, igual. E aí a gente pode colocar aqui, né? Porcentagem... que é o formato para 1 byte, né? 1 byte sem sinal, né? Metade da metade. Então, BGR. Então, se eu quero exibir o RGB, né? Então, eu vou exibir o 2, né? R, G e B. Então, aqui está no formato RGB. Pode pôr aqui Então, a gente teria aqui pixel R, G e B. E aí eu acho que dá para pôr 0,3 aqui, né? Ficar bonitinho aqui. De exibir sempre 3 posições com espaço. Beleza. Então vamos lá. Opa. Faltou ponto e vírgula.
vamos ler. Tá, não vou confiar na minha... ler a imagem inteira, mas se bem que essa imagem é bem pequenininha, né? Vamos lá. Então, beleza. Fizemos aqui a leitura. Temos problemas aqui que precisamos resolver. Lógico. É o pixel I. E depois vem os outros, né? Então, beleza. Alguém perguntou, né? Declarar a variável dentro do for, né? É ok, não tem problema não. Então, olha só. Pegamos aqui uma sequência. Eu não sei se isso aqui tá certo, né? A gente vai precisar ver. Aqui não é o... Eu falei que pixel 0, 1, 2 tal, não é bem isso, né? Eu vou ter que mudar aqui algumas coisas, tá? Mas estou pegando aqui cada elemento e eu já sei que eu já sei a ordem ali que está o meu arquivo, né? Então, nesse caso, na verdade, a gente podia ter aqui o pixel, começa no pixel 0 e depois ele vem aqui incrementando. Na verdade, isso aqui seria o byte, né? Não o pixel. Nesse cenário aqui, esse pixel D aqui. Você pode colocar aqui byte e tal. Vou colocar o I. Vamos lá. Então, essa imagem, né, ela tem 8 por 8 pixels. Então, estamos passando aqui um pouco além do que... Então, são 64 aqui, né? Então, beleza. Só falta ver se isso aqui está certo, né? Se essa sequência aqui realmente está correta dos bits aqui que eu estou lendo. Dos bytes que eu estou lendo. Certo. Então, basicamente é isso. Eu estou fazendo essa leitura aqui na sequência. Qual que era a alternativa, ao invés de fazer um fread para cada um? Então, eu poderia ler aqui direto. Então, eu declararia, ao invés de fazer isso aqui, eu declararia aqui uma... sei lá, bitmap. Faria uma lock. Uma lock de size mesmo, é o que eu preciso. Nesse caso, estou salvando, não estou salvando no formato de matriz, né? Estou salvando tudo num vetorzão, assim, a imagem num vetorzão. E aí eu faria a leitura completa dela. E aí, o que eu faria nesse caso? Né? Já que eu fiz a leitura completa aqui dentro do for, ao invés de eu ter esse esquema aqui de ter esse BGR, eu teria que fazer esses main copies aqui, ou então, de alguma maneira, processar aqui os pixels. Né? Entender aqui como é que cada pixel está em cada posição. Mas eu vou deixar assim com freads para vocês, enfim, para a gente ter uma possibilidade diferente. A pergunta aí do Matheus é se declarar a variável dentro do for é recomendado ou dá o mesmo efeito de declarar a fora do for apenas zerar lá dentro. Uma coisa importante, né, que declarar dentro do for é que se eu quiser usar ela aqui dentro, aqui fora, então, por exemplo, vou tentar fazer isso aqui, ele não deixa, certo? Então ela não existe aqui fora do for, é não declarada. Então, quando eu quero que uma variável ela tenha um escopo só dentro do for, eu vou usar ela no for, mas eu não quero que ela seja utilizada fora do for, eu declarar lá dentro. Então, ela não tem utilidade dentro do for, ela é desempilhada, basicamente, da stack. Então, BGR não existe fora do for. Então, essa é a vantagem dela. A desvantagem é que eu não consigo usar, então depende. Se é uma variável que o contexto dela é restrita só para o for, declara dentro do for. Se você tiver que usar ela fora, declara ela fora. Então, basicamente é isso.
Vamos ver aqui se eu pego um outro teste. Acho que eu tenho um teste 0 aqui. Tem vários, mas eu tô achando estranho que essa sequência não era para ter lido dessa forma. Deixa eu pegar o... O que é interessante é que ele está realmente lendo os valores de 0 a 255 corretamente, mas não era para ter dado essa sequência. Eu vou abrir aqui vou abrir a imagem só para conferir. Realmente não era essa sequência que eu queria. Talvez eu estou lendo de algum jeito estranho aqui, que não está dando o que eu... que seria necessário. Quero para ser tudo um. Vou fazer uma outra imagem aqui rapidão. Só fazer uma... Então tem que começar com um. Beleza. Então eu vou... Teste 0. Vamos ver. Tem o teste 0 aqui que eu acabei de gravar. E vamos imprimir. Então, ele está dando o mesmo que o teste 1. 2. 1,66. Não sei o que estou fazendo. Será... Pode ver se ele realmente está lendo o número de bytes lidos aqui. Aquele printf gigante que eu não... Sinceramente, eu tô fazendo aqui no improviso, tá? Isso... Eu não tinha feito um programa desse jeito aqui. Tá, então não tá saindo do jeito que eu queria mesmo. Por algum motivo aí. E só pra vocês terem uma ideia, a imagem que eu tô querendo abrir, ela é uma imagem com... Ela é inteira branca, então deveria ser 255, né, que é o máximo. E ela é... Deixa eu ver aqui se eu fiz um... Tá, voltei um... Cadê o 0? Ela é inteira branca e ela tem... tô lendo de byte em byte, deixa eu ver. Só que ela tem alguns pixels diferentes, assim, é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e os dois últimos só. Então o resto era para dar tudo 255 aqui. Char. RGB. Vou fazer um teste aqui para ver se ele está realmente chegando no final do... E nesse caso, né, como a imagem lá é 8x8, não deveria ter padding, né, que é aquele preenchimento dos elementos de forma que ele assuma, né, que ela é divisível, que ela é sempre divisível por 4. Vamos lá.
E aí, tá. Tem uma questão aí também, de que eu, olhando aqui, na área de dados da imagem, tá. Então a gente tem aqui na sequência, a gente não está ainda na área de dados da imagem, eu esqueci de um elemento antes. Então antes de realmente, por isso que não está funcionando aqui, ele vai ter 256 cores vezes 4, que é a paleta de cores utilizadas no bitmap. Então agora na verdade eu não estou ainda na área de pixels, que ainda seria a terceira parte. Antes disso eu tenho a paleta de cores. Então a paleta de cores, nesse caso, vamos ver se é isso mesmo, né? Só para a gente garantir que está tudo certo. Deixa isso aqui bonitinho, que já está até feito. Então a paleta de cores, ela vai ser com 256 cores. A gente vai ter que menor ou igual a 256. Então eu sei que eu vou ter 256 cores e para cada uma dessas aqui eu vou ter 4 bytes. Então aqui o número de cores, né, que é o cores 0 que eu quero trabalhar. E aí então então aqui eu vou ter que salvar a mesma paleta de cores, que são 256 vezes 4, é mais fácil fazer bom, a gente pode pensar, né, como é que seria, acho que seria legal fazer um vetor, uma struct. Bom, aí eu vou acho que eu vou estar fazendo um trabalho que vocês deveriam fazer, né, mas basicamente pensa o seguinte, né, a paleta de cores, ela tem, cada 4 bytes, ela tem informação do B, do G e do R, mais um elemento 0 aqui, que é o alfa, que inclui qual é aquela cor, né? Então, quando eu encontro, a gente chama isso de lookup table. É uma tabela que a gente olha. Então, por exemplo, quando aparece a cor 0, o que ela significa em RGB? Quando aparece a cor 1, o que ela significa em BGR, né, nesse caso. E aí, então, essa é a sequência. Por isso que a gente vai fazer aqui na leitura de 4 em 4 bytes. Então, paleta, vou chamar aqui, esse RGB aqui tá, o SBMP tá um pouco diferente. Então, seguinte char, paleta, tem 4 bytes, vamos fazer uma leitura então, o mesmo esquema aqui desse com 4 e vamos imprimir. Tô achando estranho mesmo esse formato. Então aqui a gente tem o total de cores, e aí então tem a cor tal, a cor tal, ela é igual ao RGB, né, que a gente vai pegar aqui da paleta, e vamos pôr também o último aqui. Então aqui vai ser a cor I, ela é paleta 0, 1, na verdade BGR, né? Então, para ser RGB, é RG, e é paleta, né? E 0. Segurando certo aqui. Beleza. Agora acho que vai, hein? Tomara, né? E aí a 4 seria
A3, né? Seria o alfa, que geralmente seria associado à transparência, que não é utilizado aqui na maioria das imagens não é utilizado. Então, vamos ver aqui. Vou voltar, né? Então aqui tem as cores, então a forma como cada cor vai ser tratada de maneira diferente. Então tem uma cor 0 aqui, tá aparecendo 0 aqui, que não era para ser. Mas vamos lá, então tem as misturas todas, ele leu 255 cores diferentes. E aí depois tem as interpretações. E aqui dá para ver que ele já estourou o arquivo, ó, tá vendo? Aqui ele não consegue mais ler, ele leu até o pixel 43 só. Então tem alguma coisa que a gente está fazendo errado. Pelo menos desse arquivo aqui que a gente está lendo. Então, uma coisa que é importante dizer, né, que dá para ver nesse contexto, é que a gente realmente tem que saber exatamente como é que está organizado o arquivo. Se a gente não souber como está organizado o arquivo, fica bem complicado. E é o que a gente está tentando fazer aqui, meio que tatear, né? Vejam que eu li 43, deveria ler 64 para dar certo. Então, até um certo ponto parece que está correto aqui, tá vendo que tem vários 255, que era o que eu esperava mesmo. Eu esperava que tivessem vários valores de 255. Talvez aqui está faltando algum tipo de coisa que eu estou desconsiderando, né, nessa paleta aqui, se realmente tem quatro elementos, né? Então, beleza, né? Então segundo as minhas contas aqui, não era para ser desse jeito, né? A cabeçalho ele tem mesmo 54 elementos, depois já começa já começa a área de bytes mesmo, né? De bytes da imagem. Mas aparentemente não é o caso, então vamos lá. Vamos tentar ver aqui onde é que ele começa. Tá vendo que aqui ele tem o que eu estava esperando já, na cor 18. Que eram essas misturas aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu identifico alguma outra coisa que interessante. Tá, vamos abrir outra imagem. Que eu acho que também... Aqui tem uma pancada, né? Mas acho que aqui não deu certo também. Ele tá tentando ler, ó. Um monte aqui, não conseguiu ler. Ele leu até certo ponto aqui, depois não consegue mais. E... vamos só ver aqui as cores para ver se... Tá, mas aqui ele não tá mostrando cores, por quê? Então, vamos lá. Opa. Estou indo muito rápido aqui. Então aqui, a maioria das cores parece estar correta, né, que é 255 mesmo. Mas eu me preocupa que ele não está reconhecendo os... Eu só queria achar o... Aí. Ainda estou no arquivo antigo, não sei por que ele está fazendo isso aí. Então, deixa eu fazer um esquema aqui, ao invés de imprimir os pixels de cara, vamos comentar essa região aqui. Beleza. Cores máximas relevantes 0. Ele deu 0 aqui no número de cores. Talvez a gente não possa usar isso aqui como base. A gente tem que usar esse cara aqui. Também tem essa questão do tamanho da imagem não ser múltiplo de 4, né? Tá bom. Então vamos pegar aqui
que esse cores aqui, ao invés de cores desse jeito, a gente vai fazer ele... vamos fazer 256 mesmo. Vamos fazer fixo. Mas dá pra ver que às vezes não dá pra confiar nem no cabeçalho, né? Então beleza, aqui são as cores. Parece que tá correto. Vamos tentar confiar aqui nesse arquivo BMP aqui, porque o outro que eu fiz de teste, como eu só veio no GIMP, talvez o GIMP ele salve de um jeito diferente, né, que a gente não está acostumado. Então, beleza. E agora vamos ver se eu consigo imprimir todas as cores aqui. Eu vou fazer uns barra N aqui para dar um espaço. E aí vamos para a área de bits, de pixels. Tá, deu aí os... Beleza, deu os primeiros bits, os primeiros bytes. E a princípio, né, essa imagem é uma imagem bem simples, né? Ela não tem muito conteúdo. Que me lembra, ela só tem preto, assim, a maioria dos pixels são brancos mesmo. Então 255 aqui faz sentido ter bastante de 255, então parece que tá ok. Agora a gente vai... Então parece que tá funcionando. A minha preocupação agora é que... Deixa eu ver. Então agora, na verdade, eu não tenho o... Por isso que aqui eu acho que agora não é mais BGR, né? Porque agora eu tenho a paleta de cores. Então ele aqui é um pixel mesmo. Então tem só um pixel, que é 1 byte. E aí, como é que eu sei, né, o valor desse pixel aqui? Eu sei da seguinte forma. Então o pixel tal, cor tal, que é essa aqui em RGB. Então eu estou no pixel. Aqui eu vou ter... E eu tenho que... o pixel está incrementado. Aí como é que eu sei, né? Então ele vai ser pixel. Ou vamos pegar aqui pixel color, né? Pixel. E aí, como é que eu faço, né? Essa cor, para saber qual que é o RGB dela, eu vou lá na paleta. Então eu tenho aqui aqui eu li cada cor numa paleta, né? E não armazenei em lugar nenhum. Então eu teria que armazenar essa paleta de cores aqui em algum lugar. E não só ler aqui do jeito que eu fiz. Eu teria que armazenar isso num vetor para poder saber. Então eu teria que ter algum tipo de informação para ir lá na paleta, na posição pixel, e pegar. Então poderia ser uma matriz. Essa paleta aqui poderia ser uma matriz de elementos. Então cada linha dela é uma cor e cada coluna é o valor dela RGB. Então vocês podem tentar fazer isso, né? Fazer uma matriz com uma paleta. Linhas igual as cores, colunas, valores de RGB. Para depois você poder utilizar se você quiser. Então, aqui não dá mesmo, aqui é só a cor direto. Então, não dá para fazer aqui do jeito que eu estava pensando imediatamente. Então, vamos ver se ele consegue ler tudo, né? Pelo menos. Então. Tá. O FRead tem que receber a referência. Então, beleza. Bom, vamos ver se faz sentido, né? Essa cor aqui com os valores. Então, aqui... não vamos imprimir os pixels, não. Porque senão eu não consigo ver então vamos ver só vou imprimir se o i for maior, quer dizer, isso for maior do que
size menos 5. Vamos exibir os 5 últimos aí. E vamos imprimir o NR também. Que é o número de bytes lidos, para ver se a gente já chegou no fim do arquivo ou não. Ele lê de 3 em 3, né? Então aqui teria que menos 12 para imprimir os últimos. Aí. Então realmente ele leu, conseguiu ler até o final. Eu tenho a imagem, né, tem 400 por 365. Então se a gente fizer 400 vezes 365, dá exatamente esse tamanho aqui, ó, da imagem. Esse tamanho aqui. Então a gente conseguiu ler realmente todos eles. E se eu tentar ler mais um, então vou fazer aqui um size mais um aqui só para dar aquela, não, mais 3, né? Estou dando de 3 em 3 pixels, está certo? Não, isso não está certo. É, porque aqui eu calculei como se fosse RGB direto. Perdão, esse é um outro formato do BMP. Então agora vai funcionar. Então size mais um, só para tentar ler um pixel a mais. E aí ele não consegue ler o último. Então dá certinho, né? Então é isso mesmo. Bom, então essa foi bem longa aqui, né, a minha explicação. Não sei se vocês estão aí ainda, se vocês estão prestando atenção, porque esse sou eu tentando me achar aqui no arquivo, né? Então eu vim com um tipo de formato de arquivo BMP na cabeça, que cada pixel já tem a sua informação RGB. Mas não, né? Na descrição lá do trabalho, esse BMP ele é num outro formato. Ele é um formato em que eu primeiro tenho a paleta de cores, né, que me diz o que cada cor significa, e depois eu tenho os pixels, e aí esses pixels são codificados de um jeito que eu consigo reconstruir o RGB antes, né? Então nesse caso específico eu leio cada um deles, e o tamanho da imagem é só altura vezes largura mesmo, direto, né? Então nesse caso aqui eu não tenho esse cenário. Eu tenho um cenário aqui, né? Na paleta de cores é que eu tenho esse esquema aqui. Então eu vou ter uma sequência aqui de 3 bits por pixel. E aí na área de pixels, cada pixel é 1 byte. A sua cor em RGB foi definida na paleta. Então basicamente é isso. Então aqui não é mais RGB e agora está certo. Então eu não vou conseguir ler eu acho que eu não consigo ler o teste aqui, o teste 1. Então, ele até conseguiu ler aqui, acho que deu certo. No fim das contas era esse formato mesmo que eu deveria estar lendo desde o início. Tá, então é isso aí mesmo. Então funcionou. Aí as cores, então a cor 192, por exemplo. Qual é a cor 192? Se a gente olhar aqui, ela é essa cor aqui. Seja lá o que isso significa. Então, aparentemente deu certo. Agora eu estou preocupado só que ele leu aqui mais um, conseguiu ler todos, né? Então ele leu até o 64, conseguiu ler mesmo assim, enfim. Isso para mostrar para vocês que arquivos binários podem ser complicados, a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo, né? Então, mas eu acredito que para o que vocês precisam lá para o trabalho, é mais ou menos isso aí que vocês vão precisar. Beleza, pessoal? Tá bom. Desculpem aí a confusão, né? Então eu assumi um outro tipo de arquivo antes de ler ali. Aí eu, vendo que não estava dando certo, eu abri lá a especificação do trabalho para ver o que estava acontecendo e entender. Mas eu acho que o mais importante é vocês pegarem essa ideia
de que realmente assim, um arquivo binário, se eu ler um byte a mais, um a menos, numa ordem errada, dá tudo errado. Então eu tenho que saber exatamente como é que esse arquivo está organizado, eu tenho que seguir a risca, sem nenhum tipo de alteração. Tudo bem? Bom, pessoal, então eu espero que tenha ajudado aí e boa sorte para vocês na continuação da disciplina. A gente está mais, quando a gente fez uma conversa aí também com vocês,